sabem que tem uma jornalista que foi do Estadão, aquela que acabou sendo afastada lá, acusada de assédio, e que ela está em parceria com outro jornalista super questionável em seus métodos, né? Ele inventou o apelido para uma mulher que foi fazer uma visita para o Flávio Dino quando era no Ministério da Justiça, foi pedir, vejam só, essa mulher, ela foi lá pedir, fazendo parte de uma comissão que queria acabar com a revista vexatória em crianças, em menores de idade. Era essa a missão dessa mulher lá. Pois esse cara que era do Estadão e agora está no Metrópolis, ele descobriu que a mulher, o marido estava preso, criou um apelido para ela de dama do tráfico que ela nunca teve. Até hoje a mulher é conhecida como dama do tráfico porque ele criou o apelido para ela. Olha que desonestidade, né? É uma coisa impressionante. Isso não é jornalismo, tá, gente? Isso aí é uma coisa que, se ela não fosse mulher de preso, ela poderia ter pedido, né? Porque não vão dar ganho de causa a uma mulher de preso contra um jornalista. Não vão dar. Um jornalista do Estadão, então, não vão dar. E aí agora eles se juntaram e estão lá fazendo matérias no Metrópolis, esse site, a gente já falou algumas vezes aqui, que tem atuado como porta-voz do bolsonarismo, né? Porta-voz informal, digamos assim, porque tudo que os bolsonaristas querem dizer, eles botam lá no Metrópolis, que o Metrópolis fica fingindo que tem fonte na Casa Branca, fontes em Washington. Dito que o Metrópolis tem fonte em Washington, e batam abacate, né? As fontes deles em Washington são Bananinha e o neto do ditador. E aí, gente, né? Tava aquela história, o Trump está ameaçando outros ministros de sanções e tal. O Metrópolis hoje simplesmente entregou a cabeça do Barroso de bandeja para o Trump. Eu acho assim, incrível isso, sabe? É um papel tão sujo do jornalismo fazer um negócio desse. Coloca aí o print, por favor, Gui, que eu vou ler a matéria. Vejam só. Barroso pagou o imóvel de 22 milhões de reais nos Estados Unidos à vista. Veja fotos. Taxa de condomínio é de 15 mil reais. Imóvel está em nome de uma offshore pertencente aos filhos de Barroso. Leia na coluna de Andresa Matais. Né? Mostraram as fotos, né? Devassaram toda a intimidade do ministro, colocaram o ministro para ser alvo do ódio bolsonarista e de possíveis sanções do Donald Trump. Né? É só dizer assim, ó, estou dando toque aí, hein, Trump? Olha esse ministro, ele tem imóveis. Então, se o Barroso for sancionado, ao contrário do Alexandre, ele vai ter problemas mesmo. Ele vai ter mesmo problema se ele tem imóveis lá, né? Então tá todo mundo que é sério, que é honesto, que fala a verdade, ou seja, os não bolsonaristas, ponderando que muito antes de ser ministro do Supremo, o Barroso era um advogado famoso, ele tinha uma banca famosa, ele tem todas as condições de ter um imóvel no exterior, certo? O que o Metrópole está fazendo é jogar o Barroso aos leões. É isso que o Metrópole está fazendo, tá? Deixa eu ler aqui a matéria dessa dupla aí de jornalistas, tá? Barroso pagou imóvel de 22 milhões nos Estados Unidos à vista. Veja fotos. Taxa de condomínio é de 15 mil, blá, blá, blá. O imóvel da família do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, em Miami, foi comprado à vista, sem hipoteca. A propriedade fica na ilha de Key Biscayne, está avaliada em 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais na cotação atual. A informação consta em documentos públicos do condado de Miami-Dade, consultados pela coluna com a ajuda de um especialista local. O imóvel está registrado em nome de uma empresa offshore chamada Telub Florida LLC. O nome da firma é formado pelas sílabas iniciais dos membros da família do ministro. A compra foi feita ainda na planta, antes da chegada de Barroso ao STF, em junho de 2013. Né? Então, eles mesmos estão dizendo que o Barroso adquiriu esse imóvel em 2013, antes dele ser indicado pela Dilma para o Supremo, quando ele era um advogado famoso e muito bem pago. Tá? Mas o trâmite burocrático foi concluído em 2014, quando ele já estava na corte, segundo mostra a papelada. O imóvel foi adquirido diretamente do empreiteiro que construiu o edifício, o bilionário argentino Eduardo Constantini.
Aí eles mostram todos os documentos, né? Estão, assim, tratando esse caso do Barroso como se fosse uma denúncia. Isso não é uma denúncia, tá? O apartamento, com 158 metros quadrados, fica no condomínio Oceana, de frente para o mar. Atualmente, o imóvel com a mesma metragem, anunciado por US$ 5 milhões, 27 milhões de reais. Só a taxa de condomínio é de R$ 15 mil. Já os impostos anuais somam mais. Incrível, né? Eles simplesmente levantaram tudo, devassaram toda a vida do ministro. Será que o André Mendonça vai sofrer isso também? O Cássio Nunes Marques, o Fux? Será? US$ 50 mil de impostos, o aluguel de um apartamento com a mesma metragem custa R$ 108 mil. O apartamento era usado até recentemente pelo filho de Barroso, o banqueiro. O filho é banqueiro, Bernardo Van Brussel Barroso, diretor associado do banco BTG Pactual, que morava em Miami. Bernardo desistiu de voltar aos Estados Unidos por não ter certeza se conseguiria permanecer no país após a decisão do governo do republicano Donald Trump de suspender os vistos de 8 ministros do STF, entre eles Barroso. Além de Barroso, tiveram os vistos suspensos Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. É um absurdo um negócio desse, não é não, Marcelo? Eu não entendo jornalismo feito dessa forma, tá? Jornalismo que é feito em parceria com um grupo político. É impressionante ou não é? Eu vi uma galera batendo lá nesse jornalista, no Jack Elders aí, porque tem uma hora, alguém explica isso para ele, olha, queridinho, antes do Barroso ser o ministro da STF, ele era de uma banca muito famosa e só defendia as picas da galáxia, assim, ganhava muito dinheiro. E aí ele questiona esse comentário, mas isso dá dinheiro? Né? Porque ele reproduz os prints lá do Metrópolis, insinuando que o ministro não teria dinheiro para pagar à vista uma casa em Miami. Eu, se eu sou o Barroso, eu meto processo. Eu meto processo porque isso é difamação. Isso não é jornalismo, isso é difamação. Os caras foram lá, levantaram que ele tem uma casa em Miami, e aí fica dizendo, ele pagou à vista, tanto de condomínio por mês. E qual é o problema? Qual é a relevância disso, a não ser insinuar que o ministro recebe dinheiro por fora, ou ele lava dinheiro, sabe? Essas coisas. Eu, se eu sou Barroso, eu processo. Porque isso é difamação. Isso é difamação. É, assim, bizarro. Bizarro, assim. Eu quero saber, Marcelo, o que, é que você acha? Amanhã, se Hum. o Barroso for sancionado pelo Trump, como é que fica o papel do Metrópolis? Qual é o papel do Metrópolis nisso tudo? É jogar lenha na fogueira. É um jornalismo, uma linha editorial conservadora e é entregar aqui, ó. Quem precisa ser bloqueado com a lei magnífica, entendeu? Tem que ser o Barroso, porque ele tem bens. Bens e dinheiro. O filho dele já voltou, né? Não vai voltar aos Estados Unidos por causa disso, por causa dos ataques ao pai dele. Agora, assim, é um jornalismo. Isso daí, vou dar um exemplo aqui, bem prático. A gente usa uma técnica que é o clickbait, que assim, é aquele título, drama e tal, para caçar a pessoa, para caçar o clique. Mas não significa que a matéria que você vai entrar é uma porcaria. Pode ser uma puta matéria boa, mas tem que fazer um título para disputar a atenção das pessoas, né? A gente chama isso de clickbait hoje. Nesse caso, é um clickbait do mal. Porque é só insinuações, difamação, né? Insinuando que o ministro não teria condições dessa É casa. uma falsa denúncia. Eles estão querendo dar cores de denúncia, uma coisa que não é denúncia. Não. O comentário que o Marcelo Isso, estava falando aqui, ó. Barroso era um dos maiores advogados da área constitucional do país. Um parecer seu saía por volta de R$ 500 mil, isso há 10 anos há atrás. 10 Isso anos. é uma não notícia e requentada ainda por cima. Né? Ele fez de propósito, ele fez, esse pessoal do Metrópolis está fazendo de propósito para simplesmente conseguir sanções contra o Barroso. Isso é uma coisa. Olha, isso é uma coisa
que não é jornalismo. Isso não é jornalismo nem aqui, nem na China, gente. Não é porque não tem nada. Eu vi o pessoal batendo boca, é porque, nossa, o que está acontecendo? Aí eu fui dar uma olhada, ver se outros portais tinham repercutido. Isso não sai em lugar nenhum, tá só no Metrópolis. Eu pensei, gente, daí. E aí mostra também, o cenário, uma certa ignorância quanto a personagens do Brasil. Porque eu desconheci o Barroso. E o Barroso, gente, ele sempre foi um constitucionalista muito referência, porque ele é um dos pioneiros do Brasil a falar sobre aborto, a falar sobre união civil entre pessoas do mesmo sexo. Era o Barroso e a Berenice Dias, no Rio Grande do Sul, que era uma desembargadora, que é a primeira a dar uma decisão favorável à união estável. É uma galera dos anos 80 a 2000, assim, muito importante para o debate moderno brasileiro sobre aborto, união civil entre pessoas do mesmo sexo, etc. Então, além de tudo, Sinara, além de ser um não jornalismo, mostra o quão ignorantes a personagens do Brasil essas pessoas estão, né? É um baixo nível, assim, medonho. É muito triste, viu? Eu fico triste, eu acho horrível esse É triste. coisa, sabe? Eu jamais faria uma coisa dessa, tá? Colocar um ministro de quem quer que seja, do STF, o ministro André Mendonça, colocar ele, jogar ele aos leões para ele ser sancionado pelo Donald Trump, né? Uma coisa assim, É um realmente. horror isso. Já podemos chamar de falsos patriotas, no mínimo, né? Não? Claro, claro, é um horror, é triste, é uma vergonha, eu acho que é vergonha para o jornalismo, né? Eu teria vergonha de ter isso no meu currículo, que eu fiz uma não matéria para tentar manchar e pichar a imagem de um ministro do S. E um ministro, olha, eu particularmente eu gosto do Barroso. Eu lembro quando ele foi indicado pela Dilma, não sei se você lembra, o Sinara, que ele foi muito atacado porque ele defendeu o aborto, lembra? Na primeira entrevista que ele dá, quando ele estava fazendo lobby para ter os votos, né? Ele vai ser muito atacado por conta da defesa que ele faz do aborto. Ele dá uma entrevista para a Folha que repercute muito porque ele sai em defesa do aborto. Então, assim, é triste, é vergonhoso, porque você está difamando um dos grandes personagens do Brasil contemporâneo. É muito triste, assim, é esgoto. Como Jornal, dizia o Arbex Júnior, é o jornalismo canalha. Eu adoro. canalha, É o jornalismo canalha. totalmente canalha. Que coisa horrível, viu? Que coisa Ou como horrível. diz a Conceição, nossa colega aqui de TV Pop, é um jornalista. Jornalista, pelo amor de Deus, gente. Que vergonha, hein, Metrópolis? Nossa, vai para onde agora? O que é que falta mais vocês fazerem, né? O que falta mais vocês fazerem entregando a cabeça de um ministro aos Estados Unidos? Lamentável. Vamos lá, deixa eu ver aqui os comentários da galera. Investigar os imóveis do Bolsonaro, a gente não vê, né? Rosa Jesus, da família Bolsonaro, até o bebezinho de Bolsonaro tem casa de 6 milhões, nunca tinha trabalhado na vida. João Batista, ministro Barroso, aciona a justiça, faz esse metrópole provar a falácia. Não tem nada para provar, porque não tem denúncia, João. Não tem denúncia nenhuma. Zarur, Luiz Estevão pode ter algum interesse nessa matéria do Metrópolis. O Luiz Estevão, o interesse dele é ficar bem, né? Porque ele não vai conseguir se aproximar do lado da esquerda nunca, né? Então ele quer ficar bem com o Bolsonaro, ele já está aí, né? Já aderiu ao bolsonarismo. A maioria das matérias do Metrópolis é a favor do Bolsonaro, né? De vez em quando eles resolvem fazer jornalismo e fazem alguma coisa que preste, mas eles estão aí de quinta coluna, né? De assessoria do bolsonarismo. Carlos Rogério Alves é gente ignorante, mal informada ou mal intencionada. Barroso tem um dos escritórios de direita, mas não só do Brasil, mas do mundo, exato. O cara ganhava muito dinheiro com isso. Haroldo Latte, é por isso que passei a admirar ainda mais o Xandão. Ele, assim como eu, não tem imóveis nos Estados Unidos. Nada contra o Barroso, mas infelizmente será atingido pelo canalha do Trump. Em vez de comprar na França, né, Haroldo? Podia comprar em Paris, Barroso. NL, o Barroso. E parece que a mulher dele também era rica, viu?
NL, o Barroso que se proteja mesmo. Aposto que vai ficar muito triste de sair do STF, mas o fará pelo bem da própria família. Todo mundo tem defeitos, mas também tem valores e sentimentos. Zirlene Carvalho, o Metrópolis está um nojo, está nojento mesmo. Zé Carlos Raimundo, tudo bem, mas com o Brasil tão lindo, os caras querem comprar imóvel nos Estados Unidos, pelo amor de Deus. O próprio Joaquim Barbosa, quando saiu, foi morar lá nos Estados Unidos, comprou imóvel lá também, gente. Nosso gosto é diferente deles, né? Arlete Aguiar, Sim. boa noite. Socorro Cunha, segundo Demora, é uma vingança do dono do Metrópolis. Mirna Rosa, Metrópolis está querendo difamar o Supremo todo, jogando a favor da extrema-direita. Barroso tem que processar. Sônia Nobre, estão querendo criminalizar o Barroso. E tem gente que vai divulgar. Nossa, gente, vocês não têm ideia de como a extrema-direita está assanhada com essa possibilidade do Barroso ser sancionado. Nossa Senhora! E o Metrópolis se prestou a esse papel. Lili Martins, como jornalista, refuta uma informação que não tinha na matéria com. Mas isso dá dinheiro? Vergonha alheia, exatamente. Tem esse comentário que o Marcelo tinha falado, foi justamente o Felipe, o Felipe não, o Luigi, filho do Berzoini. Sabe que o Luigi que contestou o André Chalders, viu, A Marcelo? filha do Brasoini? É filho do Berzoini. Olha, que legal, eu não sabia. É o Luigi ele é formado em Direito, né? E aí o Luigi contestou o Chalders, dizendo que ele ganhava muito dinheiro fazendo consultoria e assessoria para assuntos constitucionais. E aí ele pergunta, mas isso dá dinheiro? Quer dizer, um repórter que nem pesquisou se o Barroso era rico antes, como é que ele comprou o imóvel, e fez uma matéria insinuando, né, como se fosse uma denúncia. Que denúncia é essa, gente? Não tem nada. Ali só tem ignorância. Ignorância, má Ali só tem fé, puxa-saco de golpismo, não é não? Puxa-saco de golpismo. ignorância, má fé, difamação, ignorância de ignorar os personagens contemporâneos que pensam o Brasil. Né? Um cara que dá um parecer e cobra 500 mil porque ele é bom, gente. O pessoal está Ele reclamando, está levantando aqui a ligação do Barroso com as condenações do Luiz Estevam. Pode ser que tenha mesmo, pode hein? ser, Ó, pode o ser. Alfará Eu não, Vivara está falando aqui, ó, Metrópole sendo fantasioso, maldoso e rancoroso, com uma dose de revanchismo, já que Barroso foi em várias pautas jurídicas no STF dificultoso ao criminoso banqueiro dono desse folhetim. Olha aí, ó. Deve ter mesmo coisa na hora de olhar quem foi que faz sentido. condenou, né? Quem foi que condenou o Luiz Estevam, né?